Olá, tudo bem? Hoje nossa conversa tem muitos números. Mais de 300 quilômetros de uma parceria público-privada bem controversa. Cerca de 150 bilhões de dívida do Estado com a União. E o resgate de 800 pessoas vítimas do trabalho escravo e da impunidade. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Pagar uma dívida quando o que você recebe não dá nem para as despesas básicas não é nada fácil. É preciso ter planejamento e critério na hora de negociar e limpar seu nome. Isso vale para pessoas como nós, para empresas e para os estados também. Sim, vamos falar mais uma vez sobre a dívida que Minas Gerais tem com a União, 154 bilhões de reais. O governador Romeu Zema bate o pé e diz que a única maneira de pagar esse dinheirão é por meio do regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. Assim, por 9 anos, teria um certo fôlego para arrumar as contas. Para isso, seria preciso vender estatais, fazer ajustes e cumprir muitas exigências. Desde 2019, Zema tenta que a Assembleia dê autorização para o Estado aderir ao programa. Mas aqui não há consenso sobre o assunto. Quem é contrário alega que o regime de recuperação fiscal deixa o Estado na mão da União. O governo teria que prestar contas de tudo o que pensar em fazer, perdendo a autonomia. Outro argumento contrário é que haveria um congelamento de investimentos e gastos com saúde, educação, segurança e social durante 9 anos. O regime de recuperação fiscal é extenso demais para destacarmos todos os pontos. O fato é que a Assembleia apresenta para o Executivo Mineiro uma alternativa que está pronta para votação final no plenário. A proposta autoriza o Executivo Mineiro a negociar a dívida de uma maneira que, de acordo com o autor do projeto, o deputado Eli Tarquínio, seria até lucrativo para os cofres de Minas. Essa dívida, se for paga pela nossa proposta, vai economizar durante 30 anos 53 bilhões. É uma saída honrosa que, quem sabe, pode dar certo, porque a outra a gente já sabe que não vai dar certo. Caso seja aprovado em plenário, o projeto vai para o governador sancionar ou não a proposta. Ainda sobre a dívida do Estado, os deputados querem saber o que foi feito com 34 bilhões de reais que o governo deixou de pagar à União durante a administração Zema. Vamos falar agora com o repórter Heitor Peixoto, que acompanhou a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Olá, Heitor, bem-vindo ao Assembleia em Destaque. Eu queria saber, Heitor, como é que os deputados receberam essa questão aí da sugestão, né, do deputado Eli Tarquínio? Como é que eles estão tentando entender aonde que foi parar esse dinheiro que seria uma certa economia aí do Estado, já que essas dívidas estão suspensas? Pois é, Joanita, com uma série de requerimentos, na verdade, aprovados hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Primeiro, olá para você e olá para todos que nos acompanham aqui no programa, né? São 5 requerimentos, né, Joanita, aprovados hoje, que dizem respeito exatamente ao endividamento do Estado. 2 desses requerimentos tentam descobrir quanto dinheiro há nas contas do Estado e se esse saldo é suficiente para pagar as parcelas e encargos por atrasos desde 2018. A gente deve lembrar que o Estado não paga as parcelas da dívida com a União desde fevereiro de 2018 por força de liminares obtidas no Supremo Tribunal Federal. Se a atual liminar for derrubada, Minas tem que pagar de uma só vez um valor próximo a 40 bilhões de reais entre parcelas atrasadas e as correções. É a renegociação desses atrasados que está contemplada no projeto do deputado Dr. Eli Tarquínio. Em vez de pagar de uma só vez, né, o Estado poderia pagar em até 30 anos com uma redução de encargos, né, e tem também esse prazo mais esticado. Num desses requerimentos, os deputados Eli Tarquínio, Cássio Soares e Ulisses Gomes lembram que as liminares, em tese, permitiriam que o Estado economizasse até aqui 35 bilhões de reais, como você mencionou aí, e que esse saldo nas contas deve ser ainda maior
porque há um aumento de arrecadação nos últimos meses por conta da inflação em alta no país. E dentro disso, esses mesmos deputados questionam por que mesmo sem a obrigação de pagar a dívida com a União e com essa arrecadação em alta, houve também aumento nos restos a pagar de 2019 até aqui. Restos a pagar são despesas empenhadas, ou seja, previstas, colocadas no orçamento, reservadas e que não foram efetivamente pagas. Por fim, Joanita, os meus parlamentares apresentam também requerimentos para um maior detalhamento do plano de recuperação fiscal do Estado e também como é que ficam as parcelas no modelo que quer Romeu Zema e nesse modelo previsto pela alternativa da Assembleia. O que vamos acompanhar nos próximos dias aqui no plenário e comissões. Ok, Heitor, muito obrigada pela sua participação. A gente acompanha e informa aqui a respeito das respostas aí a esses requerimentos. Muito obrigada. Vamos conversar sobre uma parceria que começou em junho de 2007 e que coleciona atrasos nas obras, questionamentos na justiça e muita reclamação por parte dos motoristas. Estamos falando da primeira parceria público-privada rodoviária de Minas Gerais, que é a concessão da MG 050. A estrada que liga Belo Horizonte ao sul de Minas tem quase 407 quilômetros. O trecho que o Estado passou para a iniciativa privada tem pouco mais de 317 quilômetros. Fica entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso, na divisa com São Paulo, e passa por 50 cidades. A concessionária Nascentes das Gerais começou a cobrar pedágio em 2008. São no total 7. Eu passo por lá. O carro de passeio paga R$ 6,80 cada vez que passa pela guarita de cobrança. É muito dinheiro. O preço do pedágio foi questionado até pelo Ministério Público, que há 9 anos pediu a suspensão da tarifa. Em 2008, faltando 3 meses para a entrega das primeiras obras contratadas e do início da cobrança do pedágio, a Assembleia fez uma audiência para discutir o andamento do projeto, que já estava com atrasos. De lá até hoje, foram feitos inúmeros pedidos de informações, dezenas de audiências públicas, ouvindo a concessionária e o governo do estado. Em maio de 2017, o diretor-presidente da concessionária entregou aqui na Assembleia mais um cronograma de intervenções. A previsão era de investimentos de R$ 617 milhões de reais em obras. Mais uma vez, a direção da empresa apontou diversas justificativas para não realizar melhorias na estrada. Uma delas é que teve prejuízo com a lei que liberou o pedágio para caminhões. O fato é que já foram feitos 8 aditivos ao contrato original e a estrada continua sem dar segurança a quem passa por lá. Hoje estava prevista mais uma audiência para cobrar melhorias na MG 050. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária convocou o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, Fernando Marcato, para prestar esclarecimentos e também convidou o diretor executivo da Nascentes das Gerais, Joselito de Castro. E pela segunda vez, só neste mês, os dois não compareceram. Fernando Marcato justificou a ausência por estar cumprindo compromissos internacionais no cargo. Eu conversei com o deputado Cássio Soares, que é da região por onde passa a MG 050 e foi o deputado que pediu essa audiência. Ele criticou o fato de que o secretário está na Itália justamente para buscar parceiros para novas concessões rodoviárias. Nós estamos convocando aqui exatamente para ele tratar da primeira concessão de rodovia estadual em Minas Gerais, que é um fracasso. Então, antes de propor qualquer nova concessão, eles poderiam primeiro consertar a primeira concessão que está trazendo prejuízos danosos para os contribuintes, para os motoristas, usuários mineiros, que é a MG 050, que liga a região central até o sudoeste de Minas Gerais. No próximo bloco, vamos falar da chacina de Unai, que é um exemplo de impunidade. E ainda, recursos que não estão chegando à educação. É rapidinho, não sai daí. Vamos falar agora de um assunto que parece até mentira em pleno século XXI, mas é uma realidade que pode estar mais perto do que a gente imagina. O trabalho escravo, ou o análogo à escravidão, como a lei costuma dizer, é mais comum do que pensamos. O Ministério do Trabalho divulgou em janeiro que quase 2.000 pessoas foram resgatadas nessa situação no ano passado. Isso é mais que o dobro dos flagrantes de 2020. O mais triste é que o nosso estado, Minas Gerais, lidera o número de resgates. Quase 800 pessoas em 2021.
Esse problema social é sempre preocupação dos políticos, Ministério Público e especialistas na área. Inclusive, há o dia 28 de janeiro, em que o país inteiro celebra o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data não foi escolhida à toa e serve para homenagear figuras fundamentais para o combate a esse crime no Brasil. Os auditores fiscais do trabalho. 3 deles e o motorista foram mortos há 18 anos em Unai, no noroeste do estado. Uma chacina que chocou o país inteiro e repercutiu até lá fora, mas virou também símbolo da impunidade. O tema voltou ao Legislativo Mineiro porque um dos mandantes tem um novo julgamento nesta semana. A equipe do Ministério do Trabalho foi assassinada quando fiscalizava a existência de situações análogas à escravidão em fazendas da região de Unai, entre elas a da família Mânica. Antério Mânica chegou a ser condenado a 100 anos de prisão, mas teve a sentença cancelada por falta de provas. Na audiência da Comissão de Direitos Humanos, participantes condenaram a impunidade e lamentaram a dificuldade de se punir os mandantes desses crimes. Como pudemos perceber, o crime tentou servir também à intimidação dos auditores fiscais do trabalho que atuam em todo o país. São essas pessoas que verificam se empregadores respeitam as leis trabalhistas, se as condições de trabalho são seguras e dignas, por exemplo. Na audiência, um depoimento sensibilizou a todos. Ivone Corgozinho trabalhava em Unai na época do crime. Ela defendeu o papel fundamental dos auditores para a justiça social. Vamos ver. Tem 40 anos que eu sou auditora fiscal. E, sobretudo, que nós somos, e é uma categoria que eu tenho certeza que esse é o nosso maior valor, nós somos corajosos. Nós enfrentamos qualquer onça, sempre enfrentamos. É óbvio que esse crime tirou de nós um pouco a coragem, mas nem tanto. Eu fui a primeira mulher que entrei no fundo da mina de Morro Velho, eu fui a 2.700 metros de profundidade, eu desci em garimpo, em pneu, eu fui em trabalho escravo, eu fui... Qualquer lugar que alguém falasse para mim, tem gente trabalhando, eu vou. Nós, auditores fiscais, nós temos esse papel de defender o trabalhador, né? Não é defender, eu acho que é mais que isso, né? É de construir a justiça social no trabalho. Essa impunidade incentiva o mal, não é? E eu vou falar o que nós precisamos. A gente precisa de paz para poder seguir. Atento a esse tema, o Legislativo Mineiro aprovou no ano passado uma lei que proíbe que órgãos mineiros contratem empresas que tenham sócios condenados em julgamento final pelo crime de trabalho escravo. Que a pandemia impactou várias áreas da nossa vida é inegável. A gente fala disso aqui quase todos os dias. Teve reflexos na saúde mental, na educação, na violência contra a mulher e por aí vai. Nesta semana, aqui na Assembleia, mais uma consequência da pandemia foi tema de debate. É a merenda escolar. Fora da escola, muitas crianças e adolescentes tiveram dificuldade para ter acesso à alimentação. Para resolver isso, algumas prefeituras passaram a disponibilizar kits para que os pais recebessem as refeições dos filhos, mesmo com as aulas sendo à distância. E nesse processo, a qualidade da alimentação parece ter piorado. É o que revelou uma pesquisa apresentada aqui na Assembleia. A razão para isso pode ser o fato de que muitos municípios deixaram de adquirir alimentos da agricultura familiar para a merenda. Na audiência pública que foi na Comissão de Educação, os pesquisadores lembraram que os 30% dos recursos federais que vêm do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, devem ser usados para comprar alimentos da agricultura familiar. Mas isso piorou durante a pandemia. Em 2020, somente 3 a cada 10 prefeituras cumpriram a regra. Os principais motivos alegados por elas foram a inviabilidade do fornecimento constante de gêneros alimentícios e a impossibilidade de emissão de nota fiscal pelos agricultores familiares. Deputados estaduais e federais defenderam incentivos para a produção agrícola dessas pessoas e ações nessa área. O governo de Minas afirmou que já tomou providências, como a atualização de cardápios, que agora estão com restrição de produtos ultraprocessados e com alto teor de açúcar. Outra verba da educação em estados e municípios que tem ganhado a atenção dos parlamentares é a do Fundeb. O Fundo da Educação Básica reúne recursos de 3 frentes: federal, estadual e municipal. Não é um único fundo, na verdade, é um conjunto de 27,
um para cada estado e outro do Distrito Federal, que servem como um mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Ou seja, um grande cofre de onde sai dinheiro para valorizar os professores e desenvolver e manter funcionando todas as etapas da educação básica, desde creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação de jovens e adultos, o EJA. Cada fundo estadual distribui seus recursos de acordo com o número de estudantes matriculados. O uso desse dinheiro tem gerado muita polêmica, com denúncias de que governos estaduais e municipais desrespeitam a lei. Um exemplo é a regra de que 70% desses recursos devem ser destinados ao pagamento de salários. Quando um governo não atinge essa meta, é necessário fazer o rateio do que está no fundo com pagamentos de abonos aos professores. Só neste mês, em maio, os parlamentares da Comissão de Educação ouviram denúncias de trabalhadores da rede estadual e também da rede municipal de Itajubá, no sul de Minas, de Betim, na Grande BH, e parece que essa lista deve continuar a aumentar. Nesta terça, foi a vez de professores municipais de Lagoa Santa serem ouvidos. Na audiência, uma das reclamações é de que a Prefeitura não aplicou nos primeiros 3 meses do ano 14 milhões de reais do Fundeb na educação. O rateio da verba para os professores também não teria acontecido. A categoria pede ainda o pagamento do piso salarial, a regulamentação de jornada e realização de concurso público e denuncia assédio e perseguições. A Prefeitura de Lagoa Santa foi convidada para participar do debate, mas não enviou nenhum representante. A atitude, segundo os convidados, seria comum, porque o prefeito, Rogério Avelar, tem recusado qualquer tipo de negociação com os trabalhadores. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. Na próxima edição, vamos mostrar as consequências da atividade mineradora em Guanhães, no Vale do Rio Doce. Lá no nosso Twitter, você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Você pode até dar sua opinião sobre projetos de lei. Vai lá participar. Até mais.